Fala galera, mais um Almeida Cash na área. No vídeo de hoje vamos falar sobre as empresas antifrágeis e como utilizar o efeito Lynch para escolher boas empresas pensando no longo prazo da sua carteira de investimentos. Pessoal, antes de começarmos o conteúdo, vale a pena a gente alinhar um ponto muito importante aqui. Esse vídeo tem caráter educacional e todas as empresas que eu citar durante o conteúdo vai ser para exemplificar algum tema, não é recomendação. Antes de buscarmos por empresas antifrágeis, é importante entender o conceito de antifragilidade. Uma pessoa, uma coisa ou uma empresa antifrágil é aquela que, quando passa por um momento de pressão, ela retorna após esse momento em uma forma melhor do que ela estava antes desse momento de pressão. Ou seja, ela sai daquela dificuldade se reinventando e se tornando cada vez melhor do que quando ela estava originalmente antes desse momento. Muitas pessoas confundem, o conceito de antifragilidade com resiliência. Resiliência é quando você, mesmo tomando um não, mesmo em uma situação adversa, você continua buscando aquele objetivo. Antifrágil é quando, em uma situação adversa, você consegue melhorar e evoluir em relação ao seu estado original. Mas Almeida, o que isso tem a ver com a Bolsa de Valores, Ótima pergunta. Empresas antifrágeis são aquelas que, em momentos de crise do mercado, elas conseguem se adaptar, conseguem se reinventar, conseguem mudar a sua estrutura interna para continuar entregando lucro aos seus acionistas, para continuar dentro do mercado e não ser tão afetada por aquela crise. Um outro conceito que está muito alinhado com o conceito de antifragilidade é o efeito Lynch. O que é o efeito Lynch, O efeito Lynch surgiu na década de 60 nos Estados Unidos, onde um humorista começou a observar o sucesso que outros humoristas tinham na carreira de stand-up. Albert Goldman percebeu que quanto mais tempo um humorista se apresentava, quanto mais tempo aquele humorista estava na ativa, maior era o tempo que ele continuaria fazendo sucesso após aquela apresentação. Em 1980, um matemático complementou essa teoria de Goldman, trazendo matemática e quantificação para essa teoria, e foi aí que surgiu de fato o efeito Lynch, aplicado não só aos humoristas, a carreiras, mas a muitos âmbitos da vida. Ou seja, uma coisa, por mais tempo que ela faz sucesso, maior é a probabilidade dela continuar fazendo sucesso por mais tempo. E aí, trazendo para a Bolsa de Valores, Empresas que estão no mercado há muito tempo tendem a continuar no mercado por muito tempo. Empresas que geram lucro há muito tempo tendem sim a continuar gerando lucro ao longo dos anos futuros. Você percebeu que eu usei a palavra tendência, ou seja, resultados passados não garantem resultados futuros. É apenas uma tendência e uma probabilidade disso continuar acontecendo. Perfeito. Agora que a gente já sabe o conceito de antifragilidade e o que é o efeito Lynch, como atrelar os dois conceitos para escolher boas empresas pensando no longo prazo da nossa carteira, Pessoal, no final desse vídeo eu vou mostrar para vocês algumas empresas que apresentam tanto o conceito de antifragilidade quanto o efeito Lynch na sua estrutura. Empresas da Bolsa de Valores brasileira e empresas que o próprio Warren Buffett tem na sua carteira utilizando esses dois conceitos. Antes de mais nada, é preciso entender quais são os setores e negócios perenes da economia, ou seja, o que é que existe há muito tempo e que provavelmente as pessoas vão continuar consumindo ao longo dos anos futuros. Por exemplo, você sabia que o ser humano consome cerveja desde 4.000 anos antes de Cristo? Sim, o primeiro registro da cerveja é datado de 4.000 anos antes de Cristo. Energia elétrica, por exemplo. Você enxerga o futuro da humanidade sem o consumo de energia? Por isso, é essencial buscarmos por empresas que têm produtos que oferecem serviços indispensáveis para o ser humano. Essas empresas têm uma maior probabilidade de performar bem nos próximos anos na sua carteira. Uma outra forma de buscar por empresas antifrágeis utilizando o efeito Lynch é observar os lucros da empresa nos últimos anos. Esses lucros eles são recorrentes e crescentes ao longo dos anos, historicamente falando? Se sim, a probabilidade desses lucros continuarem crescendo ao longo dos próximos anos também é muito grande. Por isso, busque empresas que entreguem lucros recorrentes ao mercado, aos seus acionistas. Procure por empresas que se provaram ao longo dos anos, ou seja, empresas que já passaram por alguma crise do mercado e mesmo assim conseguiram se manter no jogo. Em crises, é essencial que a empresa se mantenha no jogo para aí sim, após a retomada do mercado, ela continue entregando lucros aos seus acionistas. Quais são os concorrentes daquela empresa e como isso afeta de fato o mercado? A empresa que você está analisando é uma líder de mercado historicamente ou não?
Warren Buffett, por exemplo, o maior investidor de todos os tempos, né? Inclusive já tem vídeo dele aqui no canal, só clicar no link aí se você quiser conhecer um pouquinho mais os princípios de investimento do Warren Buffett. Mas enfim, voltando para o assunto desse conteúdo, né? A carteira do Warren Buffett, as principais ações dessa carteira, levam em conta sim a antifragilidade e o efeito Lynch. Por exemplo, Kraft Heinz. Kraft Heinz é uma empresa que foi fundada em 1869 e está no mercado há muito tempo vendendo ketchups, por exemplo. Você imagina que o ketchup vai parar de existir daqui a alguns anos? Na minha opinião, não. Mais dois exemplos da carteira do Buffett. Coca-Cola. Coca-Cola é uma empresa fundada em 1886 e é a única empresa do planeta Terra que fabrica Coca-Cola. E aí você pode pensar, Almeida, mas os hábitos das pessoas estão mudando, as pessoas estão se preocupando cada vez mais com a saúde. Eu duvido que a Coca vai parar de ser consumida nos próximos anos. Um outro exemplo muito importante aqui é a Apple. A Apple é uma empresa fundada em 1976, um pouco mais recente, não é mesmo? Sim, quando a gente olha para a tecnologia, é uma das empresas mais antigas existentes e revolucionou o mercado. É líder do seu segmento e o iPhone provavelmente vai continuar sendo consumido por bastante tempo. Trazendo para a Bolsa de Valores brasileira e algumas empresas, né, listadas na Bolsa. Klabin, por exemplo, é uma empresa fundada em 1899 e exporta papel principalmente como seu grande business da empresa. Itaú, uma empresa fundada em 1943 e trabalha com empréstimos bancários e movimentações financeiras, que também é um setor muito perene e historicamente entregou muitos lucros aos seus acionistas. Hering é uma empresa fundada em 1886 e trabalha com roupas, né, vestimentas, que mesmo o estilo de roupa tendo mudado ao longo dos anos, as pessoas continuam precisando de roupas no seu dia a dia. Uma outra empresa que vale a pena falar aqui do setor de energia, a Energisa. Energisa, uma empresa fundada em 1905 e trabalha no ramo de energia elétrica do país. Esses são alguns exemplos de empresas brasileiras que foram fundadas há bastante tempo, que trabalham com negócios e setores perenes que as pessoas vão continuar consumindo ao longo dos anos. Pessoal, o conceito de antifragilidade, o efeito Lynch, pode ser muito importante na hora de analisar empresas, mas lembrando que essa não é a única variável a investir em empresas a longo prazo. É essencial entender os indicadores dessa empresa para que você consiga fazer uma escolha mais assertiva para a sua carteira. Em resumo, busque por empresas antifrágeis. São aquelas empresas que, mesmo passando por uma crise, elas conseguem se reinventar, se adaptar ao mercado e sair dessa crise de uma forma melhor do que elas entraram na crise. Utilize o efeito Lynch, que diz que empresas que estão no mercado há muito tempo, gerando lucros recorrentes do passado, tendem a gerar lucros e a continuar no mercado em um momento futuro. Procure por líderes do mercado que entregam produtos e consumos, serviços recorrentes à população, que provavelmente vão continuar existindo ao longo dos anos. Lembrando que nenhuma das empresas que eu citei aqui tem caráter de recomendação, são apenas exemplos para você entender da melhor forma como funciona o conceito de antifragilidade e o efeito Lynch de forma geral. Pessoal, esse foi mais um AlmeidaCast. Não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber os próximos vídeos. Um abraço e até semana que vem.